Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Olá, amigos do Chão de Hangar, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje recebendo aqui um convidado muito especial. Ele é empresário e fundador da Mirai Inox, piloto, comandante com mais de 1.500 horas de voo. E é um prazer muito grande estar recebendo aqui. Claudio Mi, para quem não te conhece, se apresenta aí, por favor. Boa noite, Felipe. Boa noite, Murilo. Em primeiro lugar, eu me sinto extremamente abençoado e muito grato a vocês em participar desse podcast do Chão de Hangar. Obrigado e vamos trocar muitas informações aí. Quem é o Claudio Omi? Eu Exatamente. sou o comandante Claudio Omi, eu sou um eterno aprendiz, né? Buscamos sempre aprender alguma coisa, buscamos sabedoria, né? Como um médio empresário hoje em Minas Gerais, precisamente na zona da Mata de Minas Gerais, pai de duas filhas, casado, tem um enteado, filho do seu Leoíde e da dona Aparecida, enfrentando a doença do alcoolismo há quase 12 anos, feliz, né, e com certeza muito determinado. Isso é um pequeno resumo do comandante Claudio Almir. E, ó, uma satisfação estar te recebendo aqui, tá? É uma troca de experiência. Nós estamos abrindo as portas, né, da aviação para todas as áreas, é helicóptero, é asa fixa, comercial, piloto privado. Isso está sendo bem legal, cara. A gente está tendo uma repercussão boa, está sendo satisfatório aprender, conhecer, conversar e entender como funciona esse nosso mundo, né? Claudio Mia, como vem o teu interesse? Porque, como mencionado na apresentação, né, você já é um empresário há algum tempo. E como vem esse interesse pela aviação? O que que te faz buscar estar na aviação também? Murilo, em primeiro lugar, o sonho de voar. Toda criança hoje, quando vê um avião passar, ou praticamente todas as crianças que eu conheço, olha o avião e sonha em estar dentro dele, principalmente de pilotar o avião. Eu, quando criança, eu tinha literalmente muitos sonhos com o avião. E assim que eu iniciei o meu crescimento empresarial, eu busquei conhecimento e descobri um aeroclube em Muriaé e fui para lá fazer aula de voo. Depois de 1 ou 2 horas de aula de voo, alguém lá no aeroclube falou que, como eu tinha um problema de visão, eu não conseguiria nunca pegar o meu brevet. Eu esfriei e fiquei quase 15 anos fora da aviação. Depois descobri que existia uma fábrica de avião em Feira de Santana, que existia uma carteira que chama-se, na época, CPR, hoje CPA, e comecei a fazer conta realmente de quanto que valia o meu tempo. E isso é importante a gente divulgar, né, no máximo, com o máximo de informações possíveis. E um empresário, hoje um pequeno empresário, um médio empresário e um grande empresário, quanto custa o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? A aviação vai diminuir muito as suas despesas em relação às distâncias. E com isso você vai ganhar muito mais tempo para fazer negócio e para usar o seu conhecimento, a sua sabedoria dentro do seu negócio. Isso é o mais importante. E como você conciliava isso, Claudio Mi? Por exemplo, esse momento, né, da sua empresa com o momento de você estar estudando, de você estar se tornando um piloto. Como que era isso? De largar
a empresa, né, nas mãos, né, de funcionários, de pessoas de confiança, e está fazendo esse estudo. Como que era isso? Muito boa pergunta, viu, Felipe? Parabéns. Na verdade, o segredo do crescimento de qualquer empreendedor, em qualquer ramo de negócio, até numa igreja, ou num hospital, ou numa uma indústria, igual ao meu caso, é o meu caso, e comércio também, nós temos no ramo de comércio também outros negócios. O segredo de qualquer empreendedor é a equipe que ele consegue montar, é a equipe que ele tem. Então, até no momento que eu iniciei as aulas, eu estava como empresário. Logo depois, quando chegou o meu avião, mas antes de solar, eu ganhei uma eleição para prefeito, então eu estive como gestor público. Então eu tinha as empresas e a prefeitura para cuidar. E mesmo assim eu consegui tirar tempo, final de semana, à noite, para estudar, e estudar muito. Peguei em 2014, em abril de 2014, o meu brevet como CPA, na época CPR, que é o piloto recreio. Em 2016, eu fiz a prova da ANAC para piloto privado. Realmente requer muito mais dedicação e muito mais tempo, mas consegui passar. Da segunda vez, eu passei em todas as 5 matérias em dezembro de 2016 para piloto privado. E dentro dessas contas, Claudemir, até para quem não é da aviação ou que está querendo entrar, né, que quer ser piloto, quer estar voando, como é que funciona essa contagem de horas aí para o piloto privado, para o piloto comercial? Como funciona essa quantidade de horas? Ô Murilo, a parte do piloto comercial eu não entendo muito, eu não sei, mas o piloto Uhum, recreio e o piloto privado são isso, 40 horas, né? Então você tem que voar para o CPA hoje, que é o piloto, como se fosse o piloto recreio, aerodesportivo, né? certo. O CPA é o piloto aerodesportivo. Ele é 40 horas em um ultraleve avançado, um ultraleve básico, ou um trike. Aí ele vai escolher a aeronave que ele vai pilotar e ele tem que fazer a prova da ABUL, que é uma prova mais simples, você entra na agência na associação dos ultraleves, né? Brasileira de ultraleves, faz a prova através da ABUL e pega o seu brevet com 40 horas de voo, você está autorizado a checar. Como piloto privado, também são 40 horas de voo. Você faz a prova, que é uma prova muito mais complexa, muito mais difícil, são 5 matérias, né? Com 30 questões, você tem que acertar 24. Então, não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. E após as 40 horas, também você está autorizado a fazer o cheque. Checar também é difícil. Mas já a parte do piloto comercial eu não sei bem como é, e nem Não, o sim. piloto, nem o PPH, que é o piloto privado de helicóptero, e o PCH, que é o piloto comercial de helicóptero. A parte teórica e a prática você fez no mesmo lugar, Claudemir? No início, em 2014, nós criamos um grupo de alunos da aviação em Ubá, e a gente tinha aula, tivemos aulas lá todos os sábados. Começamos com 15 pessoas, terminamos, salvo engano, com 11 pessoas que pegaram o brevet. Isso foi 2013 para 2014. Já em 2016 existia uma escola de formação de pilotos em Muriaé. Existe até hoje, chama MG Escola Que legal. de Aviação. Aí eu fui o primeiro aluno da escola de Muriaé. Todos os sábados nós tínhamos aula, né? E eu cheguei a fazer na época 6 horas, mas não chequei ainda como piloto privado, não. Meu brevet tá ativo, mas eu ainda não chequei. Até porque o meu avião é um ultraleve avançado, é um Paradise P1, fabricado em Feira de Santana, na Bahia, e ele não requer a habilitação de piloto privado. A CPA atende, que é o piloto aerodesportivo. Claudemir, você que foi buscar ele lá? Eu fui buscar ele lá, fui buscar. Deve ter sido a Eu digo, experiência legal, né? Fazer já comprar ter o seu próprio avião, né? E já conseguir trazer ele num translado.
Não, esse foi o segundo. O meu primeiro avião foi em 2014. Ele chegou para mim aqui em Muriaé no, no domingo de carnaval de 2014. Eu Que comprei ele em legal. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o cara pagou um piloto para trazer ele para mim. Aí o piloto veio voando, chegou aqui, eu voei, mas eu ainda não tinha conhecimento para voar solo, não. Eu estava aprendendo ainda. Sim. Aí eu aprendi o final do meu curso prático, eu contratei um instrutor, um INVA, né? E fiz o treinamento com ele. Eu solei com 32 horas. E levei o tradicional banho de óleo queimado. Literalmente o tradicional banho de óleo queimado. O Mais to- de 8 litros de óleo queimado, preto e sujo. Viu? Nossa, Depois Foi eu dou o vídeo, se quiser, eu batizado. posso te mandar. o bate-bola, manda assim, batismo, né? Famoso O batismo. batismo. Nossa, mãe. Mas aí você, depois que você começou a voar solo, só você que pilota seu avião hoje ou você tem algum outro piloto que tenha que te levar em algum lugar? Tem que te levar em outras cidades? Não, não, quando estou a trabalho, quando eu viajo para visitar clientes, é só eu mesmo que piloto. Eu não tenho contratado um piloto. Mas eu tenho um parceiro hoje, que é o Amauri Medeiros, da cidade de Cataguases, proprietário da loja Brilho das Noivas. Conterrâneo. E o Amauri tinha um ultraleve básico, um ultraleve de lona, ele teve um pequeno acidente e quebrou o ultraleve todo. Ele caiu no meio de uma terra arada. Aí eu peguei e falei, Amauri, você está sem avião, pode voar meu avião. E ele começou a voar, depois ele acabou me comprando uma parte do avião, ele é dono de 50% do meu avião, e a gente voa juntos, né? Hoje eu sobrevoo cidades do mundo, né, do Brasil, da Zona da Mata de Minas Gerais, cumprimentando os amigos que eu conquistei, mostrando a- a- os pontos turísticos das cidades, mostrando os locais de interesse comum da população, e eu fui filmando e falando, e o Amaury pilotando. Ele me acompanha sempre nos meus vídeos. É, Bem legal. E você falou que uma das coisas que te trouxe foi para aliar a aviação junto às suas empresas, né? O seu Com trabalho. certeza. E qual foi a real percepção que você teve de ganho quando você conseguiu introduzir a aviação aliada ao que você faz? Olha, eu tenho uma indústria de equipamentos para a Uhum. indústria. Eu fabrico equipamentos para a indústria de alimentos. Eu tenho uma indústria de máquinas, eu tenho uma metalúrgica. Eu vendo automação industrial. Eu tenho clientes ativos em todos os estados do Brasil, em toda a América do Sul, em 3 estados da América do Norte, no Japão e na África, em 2 países da África. A nível de Brasil, eu comecei a usar o meu avião para visitar os clientes. Eu precisava fechar um negócio para o sul de Minas. Eu decolava, é muito mais rápido a viagem. Eu tinha que resolver um problema no Rio de Janeiro, em Vitória, um problema fiscal em Belo Horizonte. Quando eu estive prefeito, eu precisava ir a Belo Horizonte ou a Brasília. Eu uso o avião para isso. Com certeza é muito mais rápido e muito mais confortável. Eu economizo tempo e dinheiro. é Isso é interessante. muito bom para o empresário, para o político, né? E não existe. Quando empresário, antes de ter o avião, eu criava uma distância muito grande, uma distância financeira muito grande, da aviação para o empresário no Brasil. E é importante a gente frisar isso, que não existe essa distância. Você hoje, vou falar em valores, né? Você hoje Uhum. com US$ 50.000, você compra um avião com 1.200, 1.500 horas de voo aí, um ultraleve avançado, experimental, que te leva em qualquer lugar do Brasil, voando a 220 quilômetros por hora. Você entendeu? Aproximadamente R$ 300.000. O meu avião mesmo, zero, ele custa hoje em torno de US$ 180.000. Não é um preço Não é um preço absurdo. Nós temos caminhonetes hoje aí que custa R$ 500.000. Aí está cheio de caminhonete empresário que compra uma caminhonete de 500 mil. Com 500 mil você compra um avião com 500 horas de voo aí, top de linha. É um valor considerável, assim, tranquilo, né? Entre aspas, pelo investimento, né? Pelo Não é benefício. barato.
Pelo Mas benefício. pelo benefício que tem, o cara vai comprar uma Dodge Ram, igual eu andei numa Dodge Ram durante 12 anos, visitando meus clientes no Nordeste, viajando para o Brasil inteiro. Quando eu comprei o meu avião na época, eu paguei nele US$ 70.000. Foi mais barato do que a Dodge Ram, do que o meu carro. Meu avião, para mim, na época, foi mais barato do que o meu carro. Na época, eu paguei R$ 256.000 na Dodge Ram, paguei 220 no meu primeiro avião. Olha só. Agora eu troquei, não zero. E com benefício muito maior, né? Que você consegue alcançar uma outra cidade no mesmo dia e voltar, né? Você consegue resolver problemas e voltar e adiantar seu serviço no seu negócio. Muitas vezes, Felipe, eu decolei. Eu moro em Miraí, a minha residência é Miraí, Ubá, hoje, em São Uhum. Sebastião da Vargem Alegre. Eu decolei em Muriaé e fui a Belo Horizonte, fui na cidade administrativa, passei na Assembleia Legislativa, assinei documentos e voltei para Miraí para almoçar. Olha Quer só. dizer, né, hoje, para a gente ir lá e voltar no mesmo dia de carro é difícil. Não, É não tem muito jeito. difícil. A gente chega em Ô, casa uma Cláudio, hora, 2 horas da manhã. ô, Claudio Ami, eu vou me atrever a dizer que essas viagens para você não são nem cansativas, né? Porque você alia uma coisa que você ama com uma outra coisa que eu acredito que você ame também e precise, né? Sem dúvida. Eu estava saindo para Belo Horizonte uma vez, aí minha mãe, eu falei, mãe, ela disse, mas você vai de quê, meu filho? Não, mãe, eu estou indo de avião. Eu almocei com a minha mãe, falei, eu estou indo de avião, lógico, eu estou indo de avião, um tempo bom desse e tal. Ela virou e falou assim, meu filho, mas você vai levar um piloto, você vai levar um piloto com você, né? Pô, não, mãe. Meu filho, mas e o cansaço? Falei, mãe, eu trabalho a semana inteira para mim ganhar dinheiro. Para me chegar no sábado e voar o dia inteiro. Essa semana eu tenho condições de deixar de trabalhar para voar. Então, o avião, para mim, é descanso, não é cansaço. Lógico que a responsabilidade é muito grande. Se você não estiver bem psicologicamente, você não pode entrar no avião, você não pode decolar. O risco é muito grande, é a sua vida que está Sim, em jogo, sim. né? Nós temos as aerovias, nós temos altitudes a seguir, tem cheques, né, checklist que temos que acompanhar, tem muitas, como é que eu vou dizer, o avião, você tem que estar acompanhando pressão atmosférica, você tem que estar acompanhando velocidade do vento, é, é, série de preocupações que a gente tem que ter, mas para mim são coisas que me dão prazer. É um Não, lazer, né? é exatamente isso. Eu ainda não conheci um piloto que não quer voar, né? Às vezes os caras estão de folga, quer ir para aeroclube, quer ir para o aeroporto para poder piruar um voo, para poder fazer alguma coisa. E assim, é muito legal ver você falando, porque é exatamente isso que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, o hobby dele, né? A paixão dele está aliado ao trabalho, e o que ele poderia estar, de repente, se esforçando mais para o final de semana, ele consegue fazer durante o trabalho dele, durante o expediente. Exatamente. A gente, pô, é muito bom quando eu tenho uma visita a um cliente, por exemplo, tem uma cidade na região que eu tenho 5 clientes lá em Ipanema. Pô, quando eu tenho um cliente para visitar lá, eu fico doido para as máquinas quebrar, para mim ter que consertar as máquinas lá em Ipanema, porque eu posso pegar o avião e ir de avião. Por exemplo, todos nós conhecemos a Academia das Forças Aéreas, em Pirassununga, a AFA, Sim, né? Lá dentro da academia, lá é uma fazenda, por sinal, uma fazenda muito grande. Lá dentro tem um laticínios, tem uma indústria lá que fabrica queijo e doce de leite, e leite empacotado, iogurte. E os equipamentos lá são todos fabricados pela nossa empresa, pela Mirai Inox. Então, assim, sempre que tem que fazer manutenção lá, eu ligo antes, o coronel me dá uma autorização e eu pouso lá na mesma pista dos Tucanos lá, que é da nossa Esquadrilha da Fumaça, da nossa famosa Esquadrilha da Fumaça. Pô, é um é uma explosão de orgulho, de alegria, de satisfação a gente pousar lá exatamente. na academia das Forças Aéreas de Pirassununga e ver os caras fazendo treinamento lá nos Tucanos, cara. É fabuloso. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu Instagram mostrando o pouso lá, mostrando isso. Uma das vezes que eu fui. Que maneiro. E digo mais, Murilo, ele aproveita, né, que ele gosta, né, é um hobby para ele viajar, voar. Ele aproveita e ainda pega o Instagram e usa para mostrar para o pessoal, para estar apresentando cidades. Ele tem hoje quase 41 mil, né, seguidores, não é isso,
Claudio Miro? Hoje, eu acredito que hoje ainda vou bater 41 mil seguidores. É, cara, ele tá numa crescente aí absurda, porque ele tá com os conteúdos muito legais, cara, de aviação, né? Mostrando as cidades. Tá maneiro. Para quem não segue, vale a pena. Comandante Claudio Miro. Não é isso? Arroba Comandante Claudio Miro. Arroba comandante Claudio Almeida. Não, é muito legal, Felipe, porque é até uma dica para os jovens aí, para todos nós. Eu sempre separei os meus relacionamentos, sempre escalei os meus relacionamentos por nome de cidade. Por exemplo, Felipe, se eu estivesse anotando o seu nome em uma agenda escrita, o seu nome estaria no C de Cataguás, que a sua cidade no Brasil é Cataguás, né? Lá fora você me falou o nome lá, mas eu esqueci. Como é que é o nome? Al-Ula, Al-Ula. Arábia Saudita. Al-Ula, na Al-Ula. Arábia Saudita, né? Pô, Isso. legal, parabéns. Então, Obrigado. assim, se fosse, né, se eu te conhecesse apenas da Arábia Saudita, não estaria no F, e sim no A de Algula. Eu sempre selecionei os meus contatos por nome de cidade. E Caraca. agora, não, há muitos anos eu já sobrevoava as cidades e fazia um vídeo, tentava falar, mas o áudio não saía bem, mas eu mandava vídeo para todos os conhecidos que eu tinha naquela cidade. Sempre fiz isso. Recentemente, através do comandante Romário, que também é muito conhecido nas redes sociais, inclusive vou indicar para que possa fazer um podcast igual esse com vocês, Pô, né? O legal. Valdones também, o grande amigo, meu irmão de maçonaria, o Valdones, lá de Fortaleza, que é sanfoneiro, Esse é aviador, conhecido. paraquedista, acrobata, palestrante, o cara é cantor, o cara é uma sumidade, passou de 1 milhão de seguidores. O Uau. Valdones também vai fazer uma live aí do Chão de Hangar, com Opa, certeza, viu? certeza. Será Mas Vai ser bem-vindo um o, mais. prazer. mas o comandante Romário, gravando os áudios dos voos dele, eu copiei dele e passei a fazer também todas as cidades que eu sobrevoo. Graças a Deus eu tenho grandes amigos, bons amigos, e eu vou comunicando para o pessoal. Um abraço para o meu amigo Felipe de Cataguás, aí, Felipe de Paula de Cataguás, um grande abraço. E por aí a gente vai cumprimentando os amigos e mostrando os pontos de interesse de todos das cidades. Claudio Almeida, tem uma pergunta que vem na minha cabeça agora. Que horas que você dorme, rapaz? Como é que você arruma tempo para fazer isso tudo? Olha, um detalhe, tá? Todas as cidades que eu vou sobrevoar, antes eu tenho que fazer um relatório, colocar o nome de todos, manuscrito, tá? Para depois voar. E eu tenho 28 mil contatos de WhatsApp, né? Minha agenda são 28 mil contatos. E eu retorno todos em 24 horas, né? Eu tenho uma determinação, assim, eu cheguei a 146 quilos, né? Eu era muito obeso. E eu determinei que eu iria bater 90 quilos. Eu não consegui chegar em 90, mas eu cheguei a 95 quilos sem nenhuma intervenção, nem química e nem cirúrgica. Apenas com determinação, academia e alimentação correta. Né? Eu levei 6 anos. Foi de 2010, eu ainda bebia, até 2016. Quando eu parei de beber, que eu descobri que eu sofro de uma doença que chama-se alcoolismo. É importante a gente aproveitar esse momento. Eu peço licença a Tá? vocês para falar sobre isso, porque Ótimo. esse é um problema que afronta grande parte das famílias do mundo, não é só do Brasil. E o álcool é uma droga lícita. Infelizmente, nós usamos todas as desculpas para beber. Se está quente, eu bebo para refrescar. Se está frio, eu bebo para esquentar. Se eu estou feliz, eu bebo para comemorar. Se eu estou triste, eu bebo para sufocar. Né? Se tá legal, é sábado, eu vou beber porque é sábado, é dia de beber. Mas segunda também eu bebo porque está iniciando a semana e não é legal. Então, infelizmente, tudo nos leva ao uso do álcool. E a doença do alcoolismo é para quem não tem controle. Eu tenho uma palestra sobre isso, em outro momento a gente pode falar. Mas precisamos, cada um de nós, nos conhecer, fazer uma autoanálise, entender se somos ou não alcoólatras, porque não é todo mundo que consome álcool que é alcoólatra. Se você é Uhum. alcoólatra, eu, por exemplo, eu criei uma escala de alcoolismo de 1 a 12, eu cheguei no 8. Eu conheço amigos meus que estão no 10.
E o 12 é a sarjeta, é quando o cara já está realmente no fundo do poço. Então, é importante que as pessoas possam fazer essa análise. Se quiser me falar no privado, eu posso ajudar. E se sofrer dessa doença e quiser, vamos enfrentar. Não tem cura, mas tem tratamento. E o mais importante, o tratamento tem que iniciar com os familiares. Não é a pessoa que sofre da doença que consegue. Os familiares têm que saber que aquela pessoa é alcoólatra e começar a fazer um trabalho psicológico para que a pessoa entenda e aceite a doença e aí sim começar o tratamento. Mas é um outro assunto, em outro momento nós vamos falar, mas eu vou aproveitar para falar o meu telefone, vocês escrevam, né, Isso. escrevem aqui embaixo, é 32, é o código de área, 98404 1589. E, ó, gente, vamos seguir esse canal aí, Chão de Hangar, o likezinho aqui embaixo, ou lá em cima, tamo junto. Exatamente. É isso aí, Claudio, é isso aí, cara. Isso é um assunto bem delicado, né, da gente tratar, porque a pessoa que sofre disso, ela tem que assumir, ela tem que entender que ela precisa de ajuda, né? Porque não adianta também todo mundo ao redor tá lutando para ajudar e a pessoa não aceita a ajuda. Então, assim, isso é uma doença, é igual você falou, tem um tratamento. Cara, quem sente, quem tem esse problema, né? Quem tem essa doença, cara, vamos aceitar, vamos correr atrás. Que tá vendo aí, pô, o Claudio Ami, graças a Deus, superou. Então, eu conheço muitas pessoas que superaram também. Então, a gente tem que correr atrás e lutar contra isso. Isso é muito importante. Eu tenho 11 anos, 6 meses e 26 dias que eu estou sóbrio. Nem Parabéns. sorvete de passas ao rum. E olha, Felipe, Murilo, a todos vocês que estão acompanhando esse podcast, é maravilhosa a sobriedade. É muito mais fácil enfrentar os problemas, é muito mais fácil da gente se divertir, da gente curtir a vida. Eu, quando bebia, eu costumava dizer até em palestras que eu nunca iria me aposentar. Eu iria trabalhar até morrer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu me via sem trabalhar, eu me via dentro de um botequim bebendo. Então, no fundo, o meu subconsciente tinha medo de ficar à toa. Hoje, eu vou te falar, com 53 anos, eu já estou doido para aposentar, porque é tanta coisa boa que eu tenho que fazer na minha vida, meu irmão, que eu já não quero é trabalhar. Eu já gostaria de estar aposentado para curtir os meus hobbies, inclusive um deles que é a aviação, né? Se tivesse bebendo, eu não seria piloto. E olha que no início do meu curso, eu cheguei a levar cerveja para dentro do avião para fazer a instrução. O meu instrutor falou: olha, eu não permito. Eu falei: não, mas eu estou pagando a hora e eu estou comprando a cerveja. Ele falou: hoje você entra, eu não vou mandar você jogar lá fora. Mas amanhã, se você tiver com cerveja, você não entra dentro do meu avião para fazer a instrução, não. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito complexa, muito perigosa, e a família precisa entender. O alcoólatra não bebe porque é um sem vergonha. Ele bebe porque o álcool para ele é como se fosse uma insulina para o diabético. É uma dependência física. Ele precisa do álcool. E a partir do momento que ele toma o primeiro gole, ele perde o domínio da sua consciência. É muito sério isso. Mas vamos deixar isso para um outro podcast. Fique à Não, vontade, por legal. favor. Claudio Mir, para mim está sendo uma satisfação enorme estar conversando com você e eu sempre falo com o Felipe, a gente aprende muito com esse podcast, tá? A gente escutando, conhecendo as pessoas e assim, e sempre é uma troca de experiências, cara, e isso é muito legal. Vou aproveitar, a galera, nós vamos deixar aqui o teu Instagram, o seu e-mail, o seu contato, porque é um assunto muito importante, quem precisar de ajuda pode entrar em contato com ele que eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa para passar, muitas dicas, muitas instruções e, se Deus quiser, as coisas vão se resolver para quem sofre desse tipo de problema. Claudio Mia, mudando de assunto, vamos lá. Com relação à sua aeronave, surgiu uma curiosidade. Como é que você faz com a manutenção dela? Como é feita? Então, meu irmão, a manutenção do avião, nós temos o nosso clube de voo Floresta, em Visconde do Rio Branco, cidade vizinha aqui, próximo ao Bar, né, que é o polo moveleiro da Zona da Mata de Minas Gerais.
o Uhum. segundo maior polo moveleiro do Brasil. É, então, em Visconde do Rio Branco, nós temos o Clube de Voo Floresta, uma pista de grama de mais de 1.000 metros, uma pista muito boa. E lá nós temos o mecânico, lá o Boi, Reginaldo Boi, conhecemos ele como Boi. E ele é credenciado para fazer manutenção dos motores Rotax, faz tudo que ele precisa lá. Faz as Legal. revisões periódicas, né? De 50, de 100, de 200, de 500, de 1.000 horas, né? Que são revisões mais complexas, né? Mas ele faz tudo que precisa lá. Legal. Pô, legal. Eu não tinha esse conhecimento da zona da zona da mata, né? Pelo menos a cidade que eu conheço, que é Cataguases, Ubá, Miraí. Tem uma movimentação grande da aviação aí, né? Não é parado igual eu imaginei que seria, não. Não, tem bastante. Muriaé tem bastante aviões, né? O Bar tem mais de 10 aviões. O nosso aeroclube lá, salvo engano, são 21 aeronaves, né? Pô, Ponte Nova tem, legal. Viçosa tem, Juiz de Fora, né? O aeroclube de Juiz de Fora, na aviação em Juiz de Fora é muito forte, né? Muito grande. É, São João de Nepomuceno tem uma escola de aviação lá, o Haroldo. Inclusive, posso apresentar ele para vocês. Acho Bom, que seria interessante um podcast com o Haroldo também. claro, Legal. claro, claro. Chama Voe Top, lá de São João Nepomuceno. Em Ubá também nós temos hoje a Escola de Aviação Gavião, Escola de Aviação, entendeu? Estamos sempre lá com o Ronaldo, também um grande amigo. Isso é interessante para a gente, Claudemir, porque como, principalmente para mim, né, que trabalhei toda a vida em offshore, com helicóptero, não tive tantos contato com avião, a não ser quando eu trabalhei nos Estados Unidos, lá, que a gente teve essa conversa ontem, né, Citation, Phantom. Então, essa aviação aqui, na região, eu não conheço muito. Então, é interessante a gente estar trocando essa ideia, pegar esse feedback, né, sobre a aviação aqui, e para abrir o leque também, para a gente conhecer, né? Às vezes, tá fazendo entrevista aí com essa galerinha aí, para a gente pegar mais conhecimento, né, da aviação. Isso é bem interessante para a gente. Nós temos um aeroclube, o Aerovasso, né, que é o aeroclube do Vale do Aço, em Revés do Belém, próximo a Ipatinga. Lá também tem manutenção. Nós temos tem um aeroclube em Vila Velha, né, que é muito movimentado. Pará de Minas, o maior tráfego aéreo do estado de Minas Gerais é o aeroporto de Pará de Minas, pelo aeroclube lá, escola de aviação. Então, a aviação é muito forte. E eu conheço o pessoal do interior de São Paulo, conheço o pessoal do Paraná, de Francisco Beltrão, inclusive tem um evento lá esses dias, são grandes amigos. Tem um evento em São Miguel do Iguaçu, próximo à Foz do Iguaçu. Também tem um encontro de aviação lá, tem um aeroclube forte lá, eu já voei por lá também. Então, aviação de pequeno porte, aviação experimental, aviação civil, ela está crescendo muito no Brasil e no mundo, né? É bem legal, né, Claudemir? E acredito que nesses aeroclubes vocês conseguem fazer um laço de amizade muito grande, né, cara? Com certeza, são grandes amigos. Eu participo da maçonaria, né, que é uma associação, e nós criamos um grupo no WhatsApp, e, consequentemente, realmente registramos esse grupo, essa Uhum. associação. Nós criamos o Bodes do Ar, né, o Aeroclube Bodes do Ar. Nós já somos mais de 150 pilotos. Aí, entre eles, tem pilotos de linha aérea, entendeu? Mas os caras que são pilotos de Boeing, de grandes aviões, quando eles chegam no solo, o que eles mais querem fazer é pegar um ultraleve avançado e sair voando pela região deles. É o que você falou. O piloto que preferia, normalmente, qualquer profissional gostaria de estar descansando da profissão dele, nós, quando estamos descansando, queremos voar. Né? Isso é normal. E aproveitar os aviãozinhos pequenos, né? Acho que deve ser mais gostoso, né, de pilotar do que os Boeings, que o Boeing hoje a tecnologia é grande, né, um avião muito É, grande, faz tudo. mas eu acho que você sente ali o avião na sua mão, né? Eu acho que deve ser Você mais gostoso. veste o avião. Na verdade, eu falo muito Exatamente. isso. A Mauri, o Amauri que voa, o comandante Amauri que voa comigo hoje, eu falo, o dia que você vestir o avião, você vai estar como um bom piloto.
Porque um carro, por exemplo, nós estamos dirigindo na pista. Qualquer um que é motorista entende o que eu vou falar. Se você vê um buraco na frente, você não precisa pensar o que você vai fazer. Automaticamente você desvia do buraco, você freia. Isso é instantâneo. Você pode estar conversando que você não muda nem o tom de voz. Isso é porque você vestiu o veículo, você sentiu aquilo ali. E o avião é a mesma coisa. A gente começa a pegar uma experiência que você sente um ventinho para um lado, automaticamente você já corrige. E o avião pequeno, Felipe, ele é muito mais difícil de voar do que o grande. As pessoas não entendem isso. Mas o Boeing, ele faz tudo sozinho, ele é totalmente calçado no motor. Acelerou a velocidade, tirou o motor e ele está descendo. O pequeno não, o vento joga ele para cima, o vento joga ele para baixo, o vento joga para o lado. Então a gente tem que estar dominando ele a todos os momentos. É maravilhoso isso. É uma sensação ímpar na vida de um ser humano, a gente poder decolar e pousar um avião. Até existe um ditado, né, que a competência do piloto ela é medida pela capacidade dele igualar os pousos ao número de decolagem. Né? Se ele decolou Exatamente. 100 vezes, se pousou 100 vezes, ele é um ótimo piloto. E saiu vivo, né, da situação. E o avião não precisa estar inteiro, não, mas se ele saiu vivo, ele já é bom piloto. Essa é a ideia, Tá né? certo. Toda vez que decolar, pousar, né? Pousar, entendeu? E Essa já tomou algum susto, Claudomir? Já? Já, tomei alguns por erro meu, tá? Que fique bem claro, que Ah, 95% dos acidentes na aviação são por erro humano. Isso é estatístico, né? Isso é comprovado. E eu tinha aproximadamente umas 40 horas de voo, tinha solado há pouco tempo, fui com meu pai em Viçosa. E Viçosa é uma pista grande, mas ela é meio que dentro de um buraco. Eu quase varei a pista, tive que parar, descer do avião, empurrar ele para trás e virar. Foi um sustinho. Meu pai até hoje não voou mais. Isso já tem 15 anos, né? 12 anos disso. Mas foi a E primeira vez? também Primeira eu vez que ele peguei, voou? hein? Foi a primeira vez que ele voou? Foi, foi. Minha mãe, na época, minha mãe também passou um susto comigo na época, mas por causa de turbulência. Aí eu voei com ela agora recentemente. Ela ficou doidinha, porque na época eu peguei ela num horário muito quente, por volta de meio-dia. E aí as térmicas do sol refletindo no solo, aquele vapor que sobe, faz o avião balançar muito. E balançou com ela, ela não gostou. Aí agora, recentemente, precisamente no dia 1º de fevereiro desse ano, eu fiz um sobrevoo com ela em Leopoldina e Cataguases. Ela deslumbrou. Ela falou: meu filho, o dia que eu estiver aqui em Juiz de Fora, o dia que eu quiser ir para a praia, você vai me levar de avião, porque eu não quero andar de ônibus e nem de carro mais, não. Eu quero andar de avião, porque esse trem é bom demais. Mas tem que ser de manhã ou de tarde. Então ela já aprendeu as dicas, né? Que é o mais importante. Mas eu passei um aperto muito grande voando sobre Muriaé. Eu já tinha umas 60 horas de voo e na época, o meu gerente da Mirainox e meu sócio, Valternir Fagundes, estava voando. Ele chegou, voou o dia todo, ele estava fazendo instrução, e chegou e eu vi que o avião não tinha muito combustível. Eu vou e escondo o Rio Branco só e volto, é tranquilo. E o experimental, ele tem uma torneirinha de combustível para a direita ou para a esquerda. Eu vi que o combustível da direita estava um pouquinho mais, fui voando pela direita, pelo tanque da direita. Pousei em Visconde do Rio Branco, resolvi o que eu tinha que resolver lá e voltei para Muriaé. E tinha uns amigos meus tomando uma cerveja num barzinho em Muriaé que chama Broa. E eu mandei uma mensagem para eles no WhatsApp: olha para cima que eu vou fazer um 360 aí por cima. Né? Para quem não sabe, o 360 é uma volta completa. E eu cheguei e inclinei o avião para a esquerda, eu voando na asa da direita, com combustível na asa da direita. E fiz o 360. Longo, porque até hoje eu sou muito cauteloso com isso. Ô Felipe, ô Murilo, quando eu terminei essa volta completa, a Hélice fez assim, ó, e parou. Tinha um menino comigo, como a Faltou gente conhece combustível. aqueles peões de aeroporto, que fica doido para voar com todo mundo, ele olhou para mim e falou: agora, seu Claudio Almir? Parou, né? O que eu falo? Eu sou muito calmo, viu? Tenho um treinamento psicológico muito grande. Fui na chave, não pegou.
Segunda vez, pô, não é possível. Fui na chave, não pegou, aí vi o manche todo acelerado, mais difícil para pegar. Voltei o acelerador, aí olhei o combustível, pus no meio. Na terceira vez, e a vantagem do avião de pequeno porte é que a razão de planeio dele é muito grande. Muito Então, grande. o meu avião, por exemplo, é 19 por um. Ele voa 19 metros para frente para descer um. Então, na terceira vez, ele pegou. Pegou, eu enchi a mão, fui para a perna do vento e pousei em Muriaé. Lógico, eu desci do avião, ajoelhei no chão, fiz uma oração, agradeci a Deus, o coração estava quase saindo para a boca, e não saiu nada nas outras extremidades, porque eu não tinha pronto, porque senão eu tinha feito, viu? O negócio não é brinquedo, não. E o menino que estava com você, apavorado? Nunca mais voltou no aeroporto. Não, é mentira, ele voltou sim, ele está lá sempre, inclusive já voou comigo de novo e continua apaixonado pela aviação. Mas e uma outra vez em Guarapari, o pessoal, aí eu tinha menos, um pouco, eu tinha umas 50 horas por aí. O pessoal, vamos para Guarapari, vamos para Guarapari. E eu fui, o pessoal falou, tem que pousar mais rápido por causa do vento, né? Porque se o vento parar, o avião não cai. E eu já estava pousando a 70 nós. O meu avião, ele permite o pouso a 50. Eu já pousava a 70. Quando o cara falou mais rápido, eu fui a 80. Aí o avião pousou e flutuou na pista. Eu joguei para baixo, ele tocou e flutuou de novo, por causa do vento. Guarapari é praia, muito vento. Aí eu forcei um pouquinho para baixo, ele deu uma bicada, empenou o eixo dianteiro e a hélice chegou a pegar na pista. Mas não pousou, eu acelerei, fiz o circuito, pousei de novo, mas o coração quase saiu para a boca, o susto foi muito grande, eu vim mais devagar um pouquinho, pousei, né, tinha um amigo meu no avião, falou, não, vai mais devagar, você está muito rápido, eu diminuí, pousei, e depois vim embora, o tempo fechou, eu tive que deixar o avião lá em Cachoeira de Itapemirim, eu não tive coragem de passar para cima da camada, acabei deixando o avião em Cachoeira de Itapemirim e vim embora de táxi para casa. Então, assim, os apertos maiores foram esses. Por quê? Falta de experiência, teimosia. Eu deveria ter ido em Guarapari com um outro piloto, para o cara me explicar como que funciona, como que é o pouso lá. Você entendeu? Então, assim, o que derruba o avião é erro humano. É, a grande maioria, né? A grande maioria. Mudando de assunto um pouquinho, Claudio, eu vi que ultimamente, acho que foi mês passado, você esteve em Orlando, numa feira lá de aviões. Como foi essa experiência lá? Maravilhosa. Parece que é a sexta vez que eu vou nessa feira, na cidade de Lakeland, na Flórida, aproximadamente 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros de Orlando. E é a maior feira de aviação de pequeno porte do mundo, né? Parece que lá só perde para Oshkosh, nos Estados Unidos também. Cara, é deslumbrante o que a gente vê lá. Você vê acrobacias, você vê a apresentação aérea do. Eu não falo muito bem o inglês, não, mas é o Blue Angels, não é isso? Blue Que é a Angel. Uhum, Esquadrilha da Fumaça isso. norte-americana. É jato, cara. São 6 jatos. Quando eles passam todos juntos sobre a pista que a gente está ali, o barulho deles, cara, é ensurdecedor, extremamente emocionante. Parece que o coração vai sair da caixa do peito, cara. A gente chega a arrepiar só de falar, entendeu? Então, assim, é o dia todo apresentação acrobáticas, tem os concursos de pouso e decolagem mais curto. À noite, cara, são acrobacias noturnas, os caras com parapentes, fogos de artifício. Meu irmão, para quem gosta de aviação, para quem tem prazer, e os aviões antigos da Segunda Guerra Mundial, P-51, eu, se eu for falar aqui, eu vou falar até amanhã, mas é um evento que literalmente vale a pena. E a Flórida para passear é maravilhoso, a NASA, né, Daytona. Hoje são muitos ambientes ali maravilhosos para a gente curtir. Vale a pena. Já conseguiu fazer algum voo lá fora? Fiz, eu sobrevoei Lakeland, na feira, lá na Sunnyfan, né? A Sunnyfan. Lá tem apresentação, são mais de 10 mil aviões que pousam lá, é um encontro de aviação, é uma confraternização de aviadores. E, Pô, lógico, legal. os vendedores, os fabricantes de avião estão todos lá, principalmente pequeno porte, mas né, tá lá King Air, tá lá Boeing, esses caras estão tudo lá com aviões, com jatos, né, executivos, jatos menores.
Entre eles também tem os aviões experimentais, igual o que a gente voa, os ultraleve avançados. Hoje não é nem mais ultraleve avançado, é o LSA, né? E eu fui num cara lá, consegui dialogar com ele, mas na mímica, porque eu não falo nada de inglês, mas eu consegui que ele fizesse um voo comigo sobre a feira. Inclusive está registrado nas minhas redes sociais, @comandante Claudio Almir. Depois de Lakeland, eu voei em Orlando, sobrevoei todos os parques da Disney, da Universal, todos os parques de Legal. Orlando. Também um voo fenomenal, né? Voei com um cara lá, contratei e voei de copiloto. Lógico, né? De acompanhante num Cessna 150. E posteriormente, nós ficamos alguns dias em Miami. Eu contratei também um voo em Miami, foi um Cessna 172, velho, viu? Mas pensa num avião velho, amarrado, quase que caindo os pedaços. Mas com funcionamento redondinho, cara. Sobrevoamos também Miami Beach, as praias de Miami, o mar de Miami ali, que é meio que o mar do Caribe, cara, é deslumbrante aquilo ali, é fabuloso. Né? E já voei na China, em outros países do mundo. É, cara, a Flórida ali ele é muito forte, né, na aviação executiva. Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes lá, fazer freelance. Cheguei a trabalhar com o Cessna, o Phantom, mas muito pouquinho, né? Ajudar lá a manutenção. Cara, ali a Uhum. aviação ali é forte demais, a aviação executiva. Principalmente Fort Lauderdale, que Poxa, eu é já onde eu estive estava no aeroporto trabalhando. de Fort Lauderdale. Ali é muito forte a aviação. Tem muita Eu vaga. tenho uma afilhada que mora em Miramar, logo do lado ali. Uhum. Inclusive, eu estive nessa viagem, eu estive olhando o investimento em uma casa em Coconut, que está pertinho ali, Boa noite. entendeu? Eu acho deslumbrante aquela região ali, a cultura deles, né, cara? O trânsito, pô, a alimentação, é tudo muito, muito melhor do que aqui. Infelizmente, é muito chato a gente falar que é a nossa terra. Eu sou extremamente patriota e compatriota, mas a gente precisa aprender muito com eles. E na China, então, é uma coisa deslumbrante. Vocês estão lá no Oriente, né? Sim. Vocês devem poder falar mais disso do que eu. Não, É uma eu tô na cultura. África, eu tô na África. É. Não, então tá pior do que nós. É, o negócio aqui mas assim, é bom, eu gosto daqui. Eu tô no Senegal, em Dakar, na verdade. Ah, você está aí agora. Tô aqui agora só para você. Agora, meia-noite para mim aqui. Que legal, cara, que legal. Entendeu? É Hoje uma eu te falar, aviação, a internet nos proporcionou essa facilidade hoje e essa proximidade das pessoas, né? exatamente. E a gente tem acesso a tudo, né, cara? É igual você tá aí, pô, você tá viajando para um lado, para o outro, você tá mostrando para seus amigos, para os seguidores, né? Como que é o mundo, né? Como que é a aviação, o que pode te proporcionar, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a tecnologia adiantou muito. Principalmente a gente que fica muito tempo longe também, quando tá viajando, pode ver a família, né? Pode estar falando com a família. Isso aí também sempre dá um apertinho no peito, né? Quando a gente está longe, mas É, é Eu, sempre por eles, né, Claudio? o início da minha vida empresarial não existia nem telefone celular. Eu viajei muitos anos de caminhão fazendo entrega para minha empresa sem existir o telefone celular, cara. Era bem difícil. E mapa. Eu ainda usei os mapas impressos ainda, né? O guia quatro rodas. No Hoje, papel. cara, você põe na tela de um telefone, ele te leva na porta da cozinha do cara. As coisas são muito legais. E o avião, inclusive, para voar, as pessoas muitas vezes não sabem. A gente tem que seguir aerovias, a gente tem rotas, tem altitudes a seguir em relação à proa que a gente está voando, né? Para Belo Horizonte, por exemplo, a gente chega, tem as posições que a gente tem que passar até chegar. Hoje no aeroporto da Pampulha, antes no aeroporto Carlos Prates. O Rio de Janeiro, a mesma coisa. Daqui, vamos dizer, de Miraí para Belo Horizonte, para Belo Horizonte, não, vou falar para o Rio de Janeiro, que as pessoas conhecem mais aqui na nossa região, o Rio. Eu não posso simplesmente ir por Teresópolis e entrar no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir lá no portão Piraí, que é a Barra do Piraí, para pegar uma aerovia, se eu não me engano, eu acho que é hotel, entendeu? E de lá seguir as posições até entrar para o circuito lá de Jacarepaguá ou do Clube Céu, ou qualquer outro aeroporto que a gente vai.
E para nós de aviação, da aviação de pequeno porte, não vale a pena a gente pousar no Galeão ou no Santos Dumont, porque o preço do pouso lá é um pouco mais caro e inviável para a gente. Então a gente tem que procurar os aeroportos menores que a gente paga mais barato ou nem paga nada. E a estadia, principalmente, é irrisório o valor que a gente paga. Claudio Mir, dentro desses aeroportos que você costuma utilizar, da região que você costuma fazer, qual que você considera o mais difícil? Mas o pouso mais difícil que eu já fiz na minha vida até hoje foi em Três Marias. Eu não sei, o aeroporto não estava bom e o vento lá é de travessa, foi muito difícil pousar em Três Marias. Da nossa região aqui, eu gosto menos um pouquinho de pousar em Viçosa, cara. Eu não sei se é porque eu passei Hum, um aperto lá no início das minhas horas de voo, mas eu acho que Viçosa ele é uma altitude bem, bem grande, né? Uma altitude acima dos outros aqui, e ele fica dentro do buraco. Então, tanto para pousar como para decolar, eu acho que Viçosa é o mais difícil de todos aqui da nossa região. Interessante, interessante. Claudio, já vamos para quase uma horinha aí de conversa. Esse assunto é gostoso, né? Que a gente vai entrando, vai conversando, vai falando, né? Mas se a gente se estender demais também, o povo fica bravo, né? Com certeza. E agora, Claudio, a gente vai já puxando para o final já da entrevista. Vamos marcar parte 2, parte 3, para a gente conversar sobre outros assuntos também, para estar mostrando para a galera. A gente vai fazer umas perguntinhas para você. Perguntinha básica, né, do chão de hangar, só para a gente estar apresentando um pouco mais, né, sobre você. Você quer começar, Murilo? Começo. Claudio Mir, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? O Jackson, né? Que Deus o tenha, saudoso Jackson, que foi o primeiro instrutor, né? Eu ainda uso muito o Fábio Heleno, que é um amigo que tem avião, mas extremamente sábio. O nosso comandante Boi, que é o mecânico, um cara que me ensina muito. E todos os companheiros dos grupos de aviação que estão sempre nos ensinando alguma coisa, sempre nos mostrando alguma realidade diferente. Legal. Nessa trajetória sua, Claudio, qual que foi seu maior desafio para se tornar piloto, para chegar onde você chegou? Olha, gestão de tempo, tá? Eu não vou dizer nem financeira, porque quando eu parti para isso eu já tinha reserva de capital, tá? O mais difícil, acho que não só para mim, como para a maioria dos empresários, é gestão de tempo. Então, um conselho, cara, pega uma folha de papel, risca no meio, escreve importante e urgente. Aprenda a fazer gestão do seu tempo. O que que é urgente, o que que é importante? O urgente tem que ser feito agora. O importante pode ser feito depois. Então, o maior desafio é achar, né, as pessoas certas, porque não é fácil a gente encontrar, mas eu já me coloco aqui à disposição. Vocês estão aí, né? O podcast Chão de Hangar pode ensinar muita coisa e fazer gestão de tempo. Perfeito. Exatamente. E ainda mais hoje em dia, né, que o mundo está tão acelerado, né, as coisas estão tão dinâmicas, tão rápidas. Se você não soubesse planejar, se você não sentar ali, escrever e fazer aquele planejamento, a chance de não dar certo é muito grande, né? Posso contar uma historinha rápida sobre gestão de Ah, tempo? Pode, à vontade. Isso é um pode. fato. Minha filha mais nova, Milena, hoje mora no Rio, está grávida, vai me dar mais um netinho, agora que é o Mateu. E ela estudava em Muriaé há alguns anos atrás, e um dia eu falei para ela, Milena, você tem que aprender a gerir o seu tempo, o que é importante e o que é urgente. Ela falou, pai, eu não quero nem saber disso. Eu falei, minha filha, você sabe? Ah, eu não sei. Então eu vou te explicar. Se você chegar da faculdade à noite, sem tomar banho, o banho para você, vamos falar de banheiro, o banho para você é importante ou é urgente? Sei lá, pai. É importante ou urgente? Eu acho que é urgente. Não, ele é importante.
que você pode tomar banho ou não tomar banho. Se eu chegar em casa e não tomar banho, a minha mulher pode me obrigar a tomar banho, brigar comigo, mas não é urgente. Eu posso dormir sem banho. Daí, pai. Pois se você chegar com uma dor de barriga, com vontade de cagar, é importante ou urgente? Pô, e é urgente, eu tenho que correr para isso, senão eu cago na roupa. Então, pô, se você sabe escolher o seu tempo, gerir o seu tempo, do que é importante, do que é urgente, dentro de um banheiro, como é que você não vai saber na sua vida empresarial, na sua vida profissional? Então, a gente tem que separar. São Exatamente. coisas que são Bom urgentes e exemplo. coisas que são importantes, né? A gente tem que separar isso. É o princípio básico da gestão de tempo. Caraca. Exatamente. Bom exemplo. O Claudio Mia, dentro da aviação, se aconteceu, qual foi o pior momento que você viveu? Olha, o dia que o motor parou comigo em cima de Muriaé, um pouso veloz em Guarapari, alguns momentos que eu, mesmo vendo precipitação, que é chuva, a gente passou por alguma chuva, a gente já, como se diz assim, já teve uma descarga de adrenalina forte nesses momentos, né? Isso os momentos como piloto. E um momento como aviador a nível de Brasil, quando a ANAC mudou as leis da aviação em 2017 para 2018, foi um momento horrível para a aviação do Brasil e até hoje nós estamos recuperando. Nós tínhamos mais de 30 fábricas de aviões no Brasil e fechou todas, né? A ANAC impôs uma regularização copiando dos Estados Unidos, mas sem saber copiar. Ela copiou pelo lado errado, pelo jeito errado. Isso criou muitos problemas para o nosso país. Para a aviação civil, para a aviação de pequeno porte do nosso Brasil. Sensacional. Ô, Claudemir, você falou em gestão de tempo. Só para a gente pegar uma dicasinha aí, né, com a experiência que você tem de empresarial, né? Como que você lida com gestão de pessoas? Como você seleciona uma pessoa para estar do seu lado? Uma pessoa que você vai seguir ali, que sabe que vai pensar igual a você. Muito interessante, Felipe. Muito interessante essa pergunta. E é importante que o empresário, o empregador, em todos os sentidos, acompanhe esse raciocínio. Então, meu irmão, eu escolho as pessoas que vão trabalhar comigo pela competência, não pela honestidade. Porque a honestidade, eu tenho ferramentas que controlam, e a competência não. Então, já houve casos que eu demiti o honesto e mantive o competente. Então, isso é muito polêmico, mas é um fato. E acho que as pessoas devem olhar muito mais para isso. Porque honestidade tem ferramenta que controla. Competência, infelizmente, não tem. Entendi o raciocínio. Muito bom, interessante o ponto de vista. Muito interessante. Ô, O Claudio Mia, deixa, a gente sempre faz o pedido, né, aos nossos convidados, a indicação de dois nomes, ou três, ou quantos você quiser, ou também, se não quiser indicar nenhum, também não tem problema. Quem que você acha que tem uma história legal aí, que pode estar contribuindo com a gente, pode estar compartilhando também, assim, essas histórias que sempre encantam a gente aqui. O Valdones, indiscutivelmente, o Valdones, que é de Fortaleza, no Ceará, beleza. meu irmão, meu amigo, e ele é sanfoneiro. O Valdones é cantor, palestrante, piloto, acrobata, ele faz acrobacias com avião, é paraquedista. O cara é fera, Valdones. Também eu indico para fazer uma live com vocês, para fazer um podcast, né? O comandante Romário, meu grande amigo comandante Romário, meu irmão, que é lá de São Francisco do Itabapuana, do sítio Pousada do Juca, sítio do Juca, sítio Pousada do Juca, lá de Guaxindiba, em São Francisco da Bapuana. E o comandante Romário também sobrevoa as cidades aí da nossa região, do estado do Espírito Santo, do Brasil aí, mostrando as particularidades de cada cidade, igual eu. E eu vou te falar mais um, o Haroldo, da escola Voe Top, em São João Nepomuceno,
O Wellington tem uma escola de aviação em Juiz de Fora. Tem o Ronaldo, que é da Gavião Escola de Aviação em Ubá. Olha, tem muita gente boa aí que pode compartilhar conosco a sua história. Eu vou falar de Francisco Beltrão. Tem um comandante lá em Francisco Beltrão que tem um avião, tem um Boeing no meio da plantação de soja dele. Ó, Eu Ó, vou passar o contato dele para vocês. É uma figura, é um cara que vai somar muito no cara, podcast. vai ser um prazer. Vai ser um prazer receber esse monte de pessoas e profissionais, né, cara, que pode compartilhar com a gente essas histórias. Pô, vai ser sensacional. Não tem o que falar. Não, cara, eu tenho um cara da ANAC também, nossa, me fugiu o nome dele agora, muito sábio da parte de regularização Boa. de, de, de aviões. Anota isso aí, depois eu vou passar o contato para vocês. Show. Perfeito. E, Claudio, minha última perguntinha aí, que é típica nossa. O que que a aviação representa para você hoje? A aviação representa hoje, em primeiro lugar, um ganho financeiro, porque o avião, né, diminui distâncias, me aproxima dos meus clientes, né, e, lógico, me dá status e mais tranquilidade para fechar o negócio. Agora, também, o avião representa para mim hoje uma descarga emocional. É o meu hobby. Então, se eu estou nervoso, eu pego o avião e eu vou voar. Eu vou desligar do mundo, eu vou andar de moto, que é outro hobby que eu tenho. E a gente precisa disso. Um ser humano hoje, ele precisa ter um hobby, ele precisa ter uma descarga psicológica, né? Você mudar um pouco a sua rotina. Isso é necessário para todos nós seres humanos. Então, o avião hoje, para mim, é um sonho realizado. Perfeito. muito Perfeito. legal. Claudio Mi, ó, quero te agradecer enormemente pela sua participação, tá? Eu queria ter mais tempo para conversar com você, que eu já vi que aqui é conversa para 4, 5 horas aí tranquila. É, Quem sabe a gente não se encontra aí um dia para poder bater um papo aí e aprender mais, ou fazer uma parte 2 aí, marcar uma live, qualquer coisa aí, porque a gente tem que manter essa integração. Assim, só te agradecer mesmo, deixar o espaço para você deixar um recado aí final, para você agradecer, para você deixar um conselho, o que vier na sua cabeça aí agora, tá? Brigadão mesmo, foi um prazer enorme estar conversando com você. muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado a você, Murilo, a você, Felipe de Paula, a todos os seguidores, a todos que curtiram esse podcast aí, que deixaram a like aqui, né, Muito que estão importante. acompanhando esse canal maravilhoso. Muito obrigado, de coração, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu me senti extremamente abençoado em participar desse podcast. E o recado que eu deixo, principalmente para os jovens: se o seu sonho é entrar na aviação, acredite no seu sonho, porque a inteligência de um ser humano é medida pela capacidade dele acreditar em seus próprios sonhos. Acredite, tome atitude, vai para perto de um aeroporto, vira peões de aeroporto, faz contato comigo, meu WhatsApp está aí, os meus contatos. Eu vou te apresentar para muita gente, eu vou te dar condições de realizar o teu sonho. Mas tem que gostar. Faça o que gosta, seja feliz. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço. Amém. Muito obrigado, Claudio Mi. Cara, é de coração mesmo, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui contando um pouco da sua história, né? Tá incentivando pessoas, um dos principais objetivos nosso aqui, incentivar pessoas. E, cara, é só agradecer mesmo. Obrigado por ter me atendido, ter me respondido, a gente trocando essa ideia. É um amigo que eu quero levar aí para a vida toda. E precisar de mim, a gente está pertinho aqui, cara. Vamos encontrar, vamos aí tomar um café. O dia que o Murilo vier aqui, Vamos. tá? Vai ser um Amanhã prazer cedo enorme. nós vamos estar juntos. Opa, amanhã cedo, isso aí. Amanhã cedo estamos juntos, vamos fazer esse voozinho aí.